Boa tarde, professor Genildo. Boa tarde, professor Chato. Estamos começando mais uma dialética pedagógica. O dia de hoje é um dia muito feliz porque eu tenho aqui ao meu lado o meu conterrâneo, professor Genildo Santana, poeta, professor da FASP. Vamos dialogar aqui sobre vários temas, principalmente a cultura popular e também inserir um pouco nessa discussão da política atual. Para a gente iniciar, professor Genildo, sobre a nossa cultura pajeuzeira, o que é que o senhor tem a nos dizer? Está se acabando? Ela está aumentando? Os jovens estão vendo ela de uma outra maneira? Qual é a sua perspectiva com relação a isso? A gente acreditava que o advento da internet acabaria com a cultura, com o cordel, com a poesia, com as tradições mais antigas, né, seculares. E o que a gente viu foi um renascimento. A tecnologia a serviço da cultura. Então, quando a gente achou que ia acabar... eu milito na cultura desde os anos 90, 88, 89, por aí, quando eu tinha 15, 16 anos, por aí. E mesmo quando estudava em João Pessoa, militava culturalmente, a gente achava que ia acabar. E não acabou. Então, houve um renascimento, houve um reflorescimento, um novo jeito de fazer. O próprio cordel se inovou. Tanto que agora esse ano ganhou o título de Patrimônio Imortal, Imaterial, né, do Brasil, pelo Instituto Patrimônio Histórico. Por que quando a gente conversa com os jovens, há uma grande resistência ainda com relação à nossa poesia, principalmente a poesia do repente? O Câmara Cascudo já deu uma dica sobre isso. Diz que é uma questão de educação musical, porque nós fomos formados na música europeia, aquela música tocada nas igrejas, nos pianos. E a viola, o som da viola, ela é literalmente brasileiro. Né? E brasileiro tem uma coisinha, uma nesgazinha do alaúde medieval, mas ela é tipicamente brasileiro. Os jovens não gostam do som de viola, então eles têm uma resistência à cantoria. Quem inovou isso na musicalidade foram os nonatos. Os nonatos, entre tantas contribuições, desde que os nonatos apareceram em 91. Só para ficar claro, os nonatos são os do Egito. Os nonatos, um é de Cajazeiro e outro do Ceará, de Barra, né? Os nonatos, a dupla dos nonatos. Eles se juntaram ali por volta de 91 para 92 e inovaram no jeito de fazer poesia, no jeito de fazer a estrofe, e inovaram também na musicalidade. E depois foram para shows. Então os nonatos trouxeram a juventude, justamente porque inovaram na questão da musicalidade, para ficar mais acessível ao jovem. Eles não gostam do som da viola, são resistentes à cantoria. Da poesia eles gostam, né? Meus alunos dizem muito, quando o senhor diz a poesia da cama, a gente gosta. Agora, se for para ouvir a cantoria, a gente não gosta não. E a gente entende isso, né? É o jeito de falar. Há uma inovação nisso aí. O nonato tem essa contribuição muito grande. Se você escutar Pinto do Monteiro, o Orival Batista, é de doer nos ouvidos. É de doer nos ouvidos. A gente faz porque a gente gosta, tal. Aí a gente entende essa coisa da musicalidade. Quem cresceu ouvindo rock, MPB dói nos ouvidos. E vice-versa, né? Então, o Câmara Cascudo aqui já traz essa reflexão em Vaqueiros e Cantadores, um livro lançado em 1939, né? Vaqueiros e Cantadores. Tem que haver esse confronto entre a nossa cultura pajeuzeira, popular, nordestina, sertaneja e as outras modalidades de cultura, por exemplo, o funk carioca, o sertanejo do centro-oeste. Tem que haver esse confronto? Você defende a nossa cultura acima de qualquer coisa? Não. Ou não? Não, sou muito eclético, sou muito aberto. Diferente, apesar de ser seguidor de Ariano Suassuna era radical, né? Ariano era radical. Acusaram ele de ser muito bairrista, muito nordestino. Mas não, dá espaço para tudo. É o meio onde você é criado. O funk, por exemplo, é improviso, igual a gente aqui. O funk é muito improviso. O hip hop, o Gabriel Pensador chega a fazer letras de improviso no palco. E as palavras chulas, que muitas vezes são acusadas, por exemplo, degradando na imagem da mulher? Aí é outra formação, né? Aí é um problema. O que você me diz, né, em relação a essa poesia? A poesia de gracejo, ela é aceita, desde que ela não denigra. Nós temos aqui no Nordeste muita poesia de gracejo, né? Como o Louro Branco foi cantar em Cajazeiro, e Cajazeiro tem umas famílias. Tem a família Garra, Rolim e Rocha. E lá, quando a família Rolim de Cajazeiras, do Padre Rolim e tal, o pessoal brinca muito pejorativamente. Você é da família Rola e tal. Aí tentou Dona Terezinha na cantoria, aí Louro Branco. Lá vem Dona Terezinha brilhando igual uma tocha, bela igualmente uma flor que no lugar desabrocha, ainda puxa 3 famílias, a Garra, a Rola e a Rocha. É um som meio... Mas não soa como pejorativo, soa como gracejo. Quando é pejorativo, há uma espécie de censura.
né? Então é uma espécie de censura, quando denigre, quando agride. A gente diferencia muito sutilmente essa coisa do gracejo, mas até o gracejo tem que ter, ela não pode ser no sentido de palavrão. Eu conversava com os meus alunos a respeito dessa questão de cultura, porque tem uma parte do livro de Demerval Saviani que ele vai falar sobre essa questão da desculturalização no Brasil. Uhum. E ele vai pontuar que é justamente porque a gente geralmente valoriza mais a cultura de fora, o estrangeirismo. E aí eu falava com meus alunos que isso não só acontece em relação à cultura de um modo geral. Por exemplo, uma crítica que eu faço muito aos nossos políticos é quando vai se fazer um show, sei lá, um sertanejo desse aí, ele traz um palco gigantesco, uma estrutura de som absurda, monta-se todo um arsenal ali de pessoas na organização, gasta-se milhões de dinheiro em relação àquilo ali, mas quando vai colocar, por exemplo, uma roda de cantadores, uma mesa de glosa, não quer dar R$1. Como é que você enxerga esse tipo de política? É a crítica que a gente faz aos governantes. Nós aqui do Pajeú fazemos cultura apesar das secretarias de cultura, porque hoje os nossos maiores inimigos, não sei a palavra é essa, mas os que menos ajudam eram os que deveriam mais, que são as secretarias de cultura dos municípios. Eles entendem o que é cultura, professor? Eu acho que não. Ou entendem, ou se faz de desentendido, ou pelo menos não há interesse. Porque não há visibilidade, talvez não dê voto, não dê alguma coisa, você trazer, né, um grande show como aí, sei lá, o Gupendo e Gabriel, ou um cantor sertanejo de fama, ou um Vicente Neri. Isso dá muita coisa, dá muita visibilidade. Trazer uns cantadores, trazer Ivanildo Villanova e Sebastião da Silva. Então isso não é muito ruim, porque a gente faz cultura e é sem o apoio. Porque se você olhar aqui no Pajeú, todos os eventos culturais são iniciativas pessoais. Exatamente. Né? São iniciativas. A Missa do Poeta em Itabira é uma iniciativa da APTA, quer dizer, Padassis, APTA, continuou tal. O Balai Cultural Tuparetama foi foi o Fernando Marques. A Cantilena da Engazeira foi o padre Luiz Marques, padre Luizinho. E cadê os secretários dessa cidade que não criaram esses eventos? Cadê a superestrutura? Quer dizer, aí não tem, é uma dificuldade tremenda. É uma crítica que a gente faz. O Chico César, quando foi secretário de Cultura do Estado da Paraíba, uns anos atrás, fez uma crítica lá e pegou muito mal, claro que pega mal, porque o grande empresariado não vai gostar, dizendo que o governo da Paraíba não tem dinheiro para investir com bandas que cantam principalmente músicas que denigram a mulher, essa coisa toda. Essas letras chulas, né? Disse o governo da Paraíba não investe, o governo vai investir em bandas culturais. Sim. Então foi uma época que o forró teve uma ascensão na Paraíba, a música regional, essa coisa toda, né? Mas há muita resistência, inclusive foi muito criticado, né? Muito criticado por isso. Que nós achamos o certo. Sim. É dinheiro público, o empresário não. O dinheiro do empresário ele faz o que ele quer com ele. Né? O dinheiro do particular, agora o dinheiro público não. O dinheiro público é do povo, então o povo deveria, inclusive, como já aconteceu aqui em Afogados alguns anos atrás, que alguém vinha para Expoado e acho que se mexer aí, promotoria pública, tal, e mudaram a programação todinha. O povo se rebelou, né, contra aquela atração, não queria aquela que influenciou diretamente na escolha. Sim. Porque é dinheiro do povo, né? Isso é muito triste. Ultimamente, assim, a gente vem dizendo, um agente de cultura que faz cultura há 10, 20 anos é mais importante que o secretário de cultura. Né? É igual aquela senhorinha da igreja que está na igreja há 40 anos. Ela é mais importante que o padre que passou lá. Geralmente o secretário, ele é um apontamento político, né? De interesse político. Não é uma pessoa realmente interessada na cultura necessariamente. Raramente são secretários que entendem. Raramente. Geralmente é empresário de banda. Aqui em Afogados aconteceu por muito tempo. Tabira também. Tabira nunca teve, a não ser Totti Marques, que tinha um pouquinho de entendimento, nunca teve um secretário que... Qual é a diferença de um secretário de banda, de show, para um secretário de cultura de verdade? Essa era a nossa ideia, que pegasse a Secretaria de Cultura, algum governante, e separasse. Alguém para fazer eventos e uma secretaria para fazer cultura. Porque as secretarias de cultura, o que menos faz é cultura. Né? Porque cultura é uma iniciativa que você faz a longo prazo. Você tem que fazer cultura, por exemplo, em Afogados da Engazeira e Itabira, num projeto de 20 anos, com coisas assim, constante. E não um evento, outro evento é uma coisa.
Cultura não, cultura é coisa diária, que a gente faz todo dia. Como a gente faz poesia todo dia, como a gente está fazendo evento direto, né, mesas de glosas direto. Isso é fazer cultura. Eu estou há 22 anos só fazendo mesa de glosas, quer dizer, o ano passado, homenageado com 22 anos de mesa de glosa. Quer dizer, a gente está fazendo cultura. Levando o nome do Pajeú, levando o nome do Pajeú, a gente está fazendo. Né, porque é uma coisa que está intrínseca na gente. E aí, por que cresci assim? Porque eu tive algumas pessoas na minha infância, adolescência, que me apontavam o caminho certo. O Dedé Monteiro, Dulce Lima, né? Eu me espelhei neles, queria ser como eles, né? E aí foi muito importante essa coisa. A gente tem que fazer cultura para que os jovens queiram depois também fazer o que nós estamos fazendo hoje. Porque senão acaba morrendo. Isso é fazer cultura. Senão acaba morrendo, isso é fazer cultura. Né? Agora, fazer evento é outra coisa. A gente sonha muito com uma secretaria desvinculada. Uma pessoa para fazer eventos, que não é difícil, já que você está com a máquina do governo na mão, e uma pessoa para fazer cultura. Cultura constante. Cultura constante. E não uma secretaria que só se mexe quando tem a festa da cidade ou quando tem a emancipação política. Apenas para arrangarear a volta. A festa da padroeira, só para isso. Então, professor, estamos aqui conversando a respeito da nossa cultura popular, da poesia pajeuzeira. Claro que tem muitos temas para a gente relacionar com essa questão. A gente entrou um pouco agora na questão da política, porque não investir nessa cultura popular, mas voltando um pouco à questão da conscientização dos nossos jovens, principalmente, nossos estudantes, quando fala nessa questão da poesia. Você acha que eles têm conhecimento sobre essa riqueza que a gente tem aqui no Pajeú? Agora está tendo mais, né? Porque graças aos trabalhos que a gente faz nas escolas, que o pessoal faz nas escolas, antes a coisa ficava muito na rua. É uma questão de ocupar lugares de ocupação que a gente teve que fazer. Antes era na rua, nos teatros, quem queria ir para lá. Agora não, agora o movimento de levar a poesia para a garotada na escola. Né, por exemplo, aqui em Afogados, Alexandre Moraes faz isso muito bem, ela é de Amará, a gente faz isso lá em Itabira, em todo canto, em São José do Egito. Neném Patriota tinha um curso no Interativo em São José do Egito, no 3º ano do ensino médio, que ensinava literatura sertaneja. Né, então isso era muito bom. Lá em São José do Egito, inclusive é lei municipal que se ensina cultura popular, cultura nordestina, na grade curricular, sabe? Do ensino do município até o 9º ano, no 9º ano. Né? Com isso nos dá uma certa esperança, né? Que a poesia vai continuar. Porque é tudo uma questão tudo é uma questão de conhecimento e posteriormente de sensibilidade. Eu não posso amar ou odiar aquilo que eu não conheço. Primeiro eu tenho que conhecer para poder amar. Exatamente. Como é que eu vou gostar de poesia se eu nunca vi uma poesia? Como é que eu vou gostar de música clássica se nunca foi me apresentar música clássica? Então, esses espaços de apresentação, de ter um contato. E outra dinâmica que a gente usa muito, e aí aqui na região do Pajeú tem uma instituição que faz isso muito bem, com muita dignidade, que é o SESC de Triunfo. Né? A gente já ministrou muita oficina pelo SESC, inclusive em várias cidades, não só em Triunfo. Antes ficava restrito a Triunfo, depois passou para Serra Talhada, as cidades ali perto. Né? Flores, depois já vim para Afogado da Engazeira, Tabira, Calumbi, Quixaba, Carnaíba. A gente já teve em todas essas cidades ministrando oficina, levando poesia para as escolas, né? Que era o Corredor das Artes, né? Depois por que essa nossa cultura aqui, ela não estoura, por exemplo, no sul do país, nas televisões? Porque não há interesse, né? Não é comercial, né? Não é comercial, porque temos muito. O sul conhece essa cultura nossa, assim como a gente conhece muita cultura lá. Não tem. O mais próximo que chegou agora foi Braulio Bessa. Braulio Bessa é uma sacada fantástica. Por causa da Fátima Bernardes, né? Entrou no encontro da Fátima Bernardes e o Braulio Bessa conseguiu dar uma projeção fantástica com aquele quadro Poesia com Rapadura. Isso. Né? Que faz cordel ali não é cordel, ali é um estilo de fazer cordel. Né? É uma declamação. É uma declamação de poesia. Então ele conseguiu muito e está dando tá tendo uma visibilidade muito boa, né, na mídia. Agora a mídia não interessa. Porque a temática da mídia, por exemplo, em novela, é mais sul-sulista, poucas novelas nordestinas. Inclusive, quando fez aquela do São Francisco, o velho Chico, que botou Xangai e Maciel Melo como cantadores, aquilo foi muito criticado como uma rotulação, uma coisa de poetas que existiam no século XVIII, né? E não agora, uma coisa, né?
Então, a mídia não tem muito interesse nisso. Qual seria a figura nessa área da cultura que você admira, de fato, assim, que foi o seu espelho? Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Por quê? Ariano Suassuna. Porque Ariano Suassuna é um intelectual formado em filosofia, era professor de estética da Universidade Federal. Exatamente. Ariano Suassuna é um homem da academia e Ariano Suassuna é um homem do povo popular. Ele transitava nas duas áreas tranquilamente. Eu li praticamente toda a obra de Ariano Suassuna. E agora em São Paulo eu comprei o livro lançado pós-morte dele, que é As Aventuras de Dom Pantero. Né? Eu li A Pedra do Rei, li todas as obras de Ariano Suassuna, as mais conhecidas. Oda da Compadecida. Que a grande mídia se aproveitou, inclusive. Sim, né? Oda da Compadecida, pela fama de Ariano Suassuna, né? Pegou pela fama de Ariano Suassuna. Ariano deu uma visibilidade. Agora veja como é a coisa, aquele do preconceito popular e tudo. Ariano Suassuna era membro da Academia Brasileira de Letras, mas ele não entrou pelo Oda da Compadecida, ele entrou pelo método da Pedra do Rei, que é uma obra fantástica. A Pedra do Rei é um negócio, o Ariano criou o mundo ali, bonito. Que a Globo tentou também fazer em série, parece que não deu muito certo também. Fez uma caricatura, inclusive muito criticada pelo pessoal. Muito criticada. Por exemplo, eu ouvi e não achei interessante. Não sei sua leitura. Não achei, não tem nada a ver com o Romance da Pedra do Rei. O Romance da Pedra do Rei, das Aventuras de Dom Quaderno, é um negócio fantástico. Eles fizeram uma caricatura. A ideia, a arte moderna, sei lá qual é a proposta da Globo em fazer daquele jeito. Mas podia fazer uma coisa mais próxima do romance, que é uma obra tão divina que na segunda edição, Caso Dumont de Andrade, que tem as pedras do rei assim em formato, Caso Dumont de Andrade botou, tem uma frase de Caso Dumont na capa: não é qualquer mente que gera uma obra desse calibre. A Ariano é fantástica. Até que a Ariano foi para nós o grande estimulador. A nossa escola é toda em Ariano Suassuna. A Ariano era o nosso estimulador. Eu estudava na Paraíba nos anos 90 e a Ariano ia muito lá dar aula de espetáculo. Então eu conheci a Ariano. Como a Ariano é católica, muito ligada à igreja, os padres levaram a Ariano até para o seminário. Então eu tinha um contato ali próximo com a Ariano Suassuna. Né? E eu criei uma admiração por Ariano desde aquele tempo. E um seguidor. E em todos os meus livros, geralmente tem 3 figuras que eu homenageio muito. É Ariano Suassuna, é Frei Beto e é Chico Pereira, que foi meu professor de filosofia, que era professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba. Mas no mundo da cultura, para dizer assim um nome, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, fantástico, fantástico. Até a história dele, porque minha identificação com a Ariano é também afetiva. Sim. Eu tive um pai assassinado na véspera do Dia dos Pais, em 12 de agosto de 1988. Então eu tinha 15 anos, eu ia fazer 16, eu sou de 1º de setembro. 15 dias depois eu ia fazer 16 anos. E a morte do pai marcou muito. E quando eu fui estudar, em 92, 93 na Paraíba, que eu vi Ariano Suassuna, que eu conheci a vida, Ariano também teve uma coisa parecida, do mesmo jeito. O pai dele também foi assassinado no Rio de Janeiro e tal. Naquelas brigas de 30, acusado de matar João Pessoa. Sem fundamento a acusação. Então, quando eu li a vida de Ariano Suassuna e olhei a minha vida, eu me espelhei nele. Né? Até para dar uma resposta. Uma aproximação afetiva nisso. Como também do meu professor Chico Pereira, que é o Chico Pereira, filho do cangaceiro, que a gente falou anteriormente. Sim. Chico Pereira, o pai dele foi assassinado, e Chico Pereira também. Chico Pereira crescia desde pequenininho, lá em Souza, na Paraíba, em Nazarezinho, que é uma cidade bem pequenininha ali perto de Souza. Chico Pereira, desde 8 anos, cresceu para vingar a morte do pai. E os cabas diziam, a polícia dizia, quando ele crescer, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o pai dele. E a família dizia, não, quando ele era o mais velho, você vai crescer para vingar. E aí arrasta a família todinha. Chegou o momento que Chico Pereira disse, eu quero ser padre, com 12 anos de idade. E aí se tornou padre, era o filho do moço loiro dos Dantas, aquela coisa toda. Né? O primeiro sermão de Chico Pereira em Cajazeiras, a sociedade do sertão da Paraíba todinha foi ver o filho do cangaceiro falar. Né? E ele fez um livro muito bonito chamado Vingança Não, em 1960. E aí, então eu me espelhei nessas vidas para olhar a minha história pessoal. Então esses 2 homens foram muito importantes para mim, também nesse sentido. E o grande pernambucano, João Cabral? João Cabral é fantástico. Outra figura. Ainda esses dias eu passei para meus alunos o Morte e Vida Severina. Aquilo é bonito demais. Né? Ver a vida desbrotar. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, com a mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, né? E que morre um pouco do dia, de fome, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. João Cabral é fantástico. É de uma profundidade ímpar.
Esse é o mais conhecido dele, né? Agora ele tem uma coisa chamada Alto do Frade, Sim. que é sobre Frei Caneca, que é um negócio também espetacular. O poema Os Bichos, né? Não, o Bicho é de Bandeira, já estou confundindo. Mas João Cabral era fantástico. E João Cabral dizia que ele fazia poesia técnica, ele não botava sensibilidade, não. Se ele não botava sensibilidade de Morte e Vida Severina, imagina se ele botasse. Imagina se ele botasse. Sabe? Tradução perfeita da nossa situação, da nossa existência enquanto sertanejo. Uma reflexão linda, humana, existencial. As desigualdades sociais. Um cara que, eu fazia uma reflexão para meus alunos, um cara que vive no meio da morte e vai seguindo o rio em busca de vida, só depara com morte. Aí quando vai descansar no Recife, descansa no cemitério, os caras só falam em morte. Vai para o mangue, morte, até que nasce o menino, filho do José Mestre Carpina, e um alto, um romance que é todo uma poesia, que é toda o cara encontrando morte, no final é uma poesia sobre a vida, né? Que diz Mestre Carpina chega para ele e diz: Severino Retirante, eu não sei o que dizia, nem sei mesmo a resposta da pergunta que fazia. É difícil defender só com palavras a vida, mas se defender não pude, ela em vida bem vivida, ela mesma respondeu, como a explosão franzina começa a ser concorrida agora de uma vida severina. Quer dizer, a vida vale a pena, apesar de tanta morte. Apesar de tudo. Apesar de tudo, é lindo, é uma coisa linda, João Cabral. E o trecho que diz, é isso que te cabe nesse latifúndio. Que Chico Buarque foi que musicou. Essa parte. Funeral de um lavrador. Essa parte que fala muito da nossa reforma agrária, inclusive. A gente cantava essa muito parte isso. que cabe nesse latifúndio. Como é que se faz essa leitura sociológica? Eu me emociono, porque nos anos 90 eu militei 6 anos no MST. Então a gente cantava muito aquilo no MST. Eu vi muito aquilo ali no MST. Eu vi muito agricultor sofrendo, levando tiro, muita morte, né, lá em Sapé, da Paraíba. Né? A cultura, principalmente a literária, a artística, a poesia, ela tem muito a nos dizer ainda, professor? Sim. Inclusive, há uma reflexão que a gente faz, que a arte ela deve estar a serviço dessa conscientização. O pessoal acha que a gente é poeta, vive com a cabeça no mundo da lua, só quer saber de amor, de romance, amores platônicos, impossíveis, só isso. Não. A poesia tem que ter um viés social, de denúncia social. O Morte e Vida Severina é uma denúncia social, né? O Funeral de um Lavrador é uma denúncia de pistolagem, né? De morte. Então a poesia tem que ter esse viés crítico também, esse viés de denunciar, poesia crítica, social, política, né? Porque se for poesia só romântica, essa coisa... Aqui no Pajeú está tendo uma coisa muito interessante. Eu faço uma crítica, e os jovens muitos não gostam, que está se tornando monotemática. Tem uma geração nova de poetas aqui que só quer falar de amor. Sim. De roedeira, poesia de roedeira, né? Talvez influenciado. É o que está acontecendo também com o universo sertanejo e o forró. Você vê o sertanejo novo, vai de Luan Santana para cá, chama sertanejo universitário, a temática, eles são monotemáticos, só fala de amor. É roedeira. E geralmente o amor sofrido, o amor impossível, tal. O forró também. O forró aí de calcinha preta, calcinha rasgada, sei lá, essas coisas que aparecem por aí, né? É só monotemático. E os jovens da poesia também estão com essa tendência. Ninguém mais quer fazer um poema de exaltação, a natureza. É só poema de amor, de roedeira. Né? Isso é prejudicial. A poesia não pode ser delimitada a isso. A temática poética é infinita. Isso deve-se ao fato também de... A educação também não está atrelada a esse enriquecimento da cultura? Também. Agora eu estou fazendo um livro que eu estou com uma proposta de botar no sistema positivo da educação, um livro só sobre educação e poesia. Então eu abordo os vários viés da educação através da poesia. Aí eu estou fazendo em forma de monólogos, poesias longas. Tem uma poesia lá que é 4 páginas numa rima só. Eu pego uma rima de A, de ano. Para fazer a poesia dá trabalho, porque eu só escrevo a poesia, eu estou tendo uma dinâmica de trabalho, de pensar a poesia a semana inteira, apesar de estar com tanta coisa na cabeça, e escrevê-la no domingo à tarde. Então, quando chego no domingo à tarde, eu passo a semana todinha produzindo a poesia. Nunca escrevi uma dessas poesias outro dia. Esquece o Faustão. Domingo à tarde, porque no domingo à tarde eu estou estudando, né, Faustão. E aí, eu escrevo a poesia. Justamente unindo a educação e poesia. Então, educação em natureza, educação, porque é educação, educar para o humano, educar para o amor, educar para a paz. É sempre assim, educar para alguma coisa, né? Aproveitando, professor, está falando das suas produções,
Não é de hoje que você vem publicando, escrevendo. Poderia falar um pouquinho das suas obras? Sim. Eu comecei a fazer poesia em 87, influenciado por Dedé Monteiro, na turminha, encerramento ali da turma do ensino médio na Escola Arnaldo. Mas eu comecei a publicar mesmo, sistematicamente, em 2003, que foi meu primeiro livro. Antes, eu tinha publicado um cordel na Paraíba, que fez muito sucesso lá, que era Chico Pereira e o Diabo. Esse meu professor Chico Pereira contou uma historinha lá de parapsicologia, que tinha um diabo na casa e tal, eu fiz um cordel. Na Paraíba, esse cordel ficou muito famoso em 95. Em 96 eu fiz um cordel que foi publicado sobre padre, na época padre da diocese, que era o padre Roberto François em Mirandiba, que é um padre que passou em Mirandiba, muito famoso lá. Mas publicar mesmo, sistematicamente, eu comecei a publicar em 2003, quando eu lancei meu primeiro livro, que era Primeiras Vozes, né? De poesia. E aí a ideia era publicar livros a cada 2 anos. Então eu publiquei em 2003 Primeiras Vozes, 2005 Portanto Te Amar, um livro que eu fiz para minha sobrinha que tinha 8 anos, debatendo coisas de filosofia com ela. Não é um livro próprio de filosofia, mas falo sobre Deus, o amor, a morte. Cada capítulo é um tema: o amor, a morte, sexo. Uma reflexão filosófica. Uma reflexão filosófica. A história, né, a leitura, os livros e tal. E eu mandei para minha sobrinha que tinha 8 anos. Hoje ela está com 20 e tantos. É Daiane. Aí, como ela chama Daiane, eu trato ela de Princesa Daiane, né? Então, sempre Princesa Daiane. Em 2005. Em 2007, eu publiquei um livro de teologia, que é Profecia, que foi a minha tese para a conclusão do curso de teologia que eu tinha feito no seminário. E publiquei por causa de Dom Francisco, porque eu mostrei a Dom Francisco e ele disse em 2006, ele morreu no dia 8 de outubro de 2006, antes ele estava na rádio, ele disse: seu livro, essa sua monografia vale um livro. Então, quando ele morreu, sensibilizado com aquela coisa, eu disse: vou publicar o livro. Aí publiquei a Profecia, analisando a profecia latino-americana, bíblica, nos moldes teológicos. Aí, em 2007, aconteceu um acidente que vitimou minha noiva e minha sogra. Eu parei em 2008, parei em 2009, parei em 2010, eu vim retomar em 2011. Aí, em 2011, eu publiquei uns sonetos e outros versos, 40 sonetos e outros versos. Aí pronto, aí em 2011 eu não criei mais uma sistemática de 2 anos, fui publicando. Em 2013 publiquei Nas Águas do Pajeú. Aí em 2013, muito envolvido com Alexandre, que eu já conhecia há um bocado de anos, e Adalberto, publicamos 2 CDs, né, de poesia. O primeiro foi eu e Alexandre, CD que fez um boom aqui na região do meio poético, né, que é o Pajeú de Nós Dois. E depois a gente publicou Retrato 3x3 no mesmo ano, fomos publicar em São Paulo, no CTN e tal. Em 2014, eu publiquei Ditadura Militar, 50 anos, o Perigo é Esquecer. Um livro bem didático para estudantes. E aí, em 2016, publiquei um livro de teologia, A Igreja que Vale a Pena, um livro de eclesiologia, dentro dos moldes da teologia da libertação, que é como eu me defino como teólogo. Eu sou bacharel em teologia, mas na teologia da libertação. E agora, em 2018, publiquei o romance Portanto Te Amar, aliás, Guerreiro que Cai de Pé, ou Romance da Bela Ar, que é um romance acontecido na Paraíba. Então vem aí trilhando da poesia ao romance. Vários. Porque a declamação. Tudo, CD de... enfim, em 2015 eu fiz um CD de solo, chamado Novos Cânticos, com 15 poemas meus, eu declamando. Cada poema é uma história bem nordestina, tal, não sei o quê. Sempre nessa linha, da cultura popular nordestina, sertaneja. A poesia, assim, eu não quis mais publicar poesia, propriamente livro de poesia, tanto que o último foi em 2013, porque tem muita gente boa fazendo. E eu também queria explorar outro viés, para não ser rotulado só como poeta, né? A gente também tem outras potencialidades. Sim. Que é essa potencialidade de fazer teologia, de fazer filosofia, ser introduzido na filosofia, porque eu fiz um curso de filosofia no seminário, 4 anos, não foi como você fez na faculdade, porque a nossa filosofia ela era uma filosofia para entender a teologia, era direcionada. Mas de todo modo eu me digo iniciado na filosofia, na teologia, então eu queria explorar esses outros viés, esses outros campos, né? Então, dentro da minha, sei lá, minha vaidade, da minha sensibilidade de escrever, eu tenho um livro de poesia, de teologia, de história, de filosofia, sabe? Muita coisa ainda pela frente? Tem. Além desse livro que eu estou fazendo, Educação e Poesia, eu escrevi 3 anos e meio para um blog em Itabira, Radar do Sertão, e eu guardei todas as reflexões. Pretendo depois reunir tudo num livro de contos.
Tem outro que eu venho fazendo à parte, que é de São Saruê a Xangri-Lá. Esse está pronto para publicar. São reflexões curtas, de uma página e meia. São Saruê e Xangri-Lá, 2 lugares imaginários. São Saruê é uma criação do poeta paraibano chamado Manuel Camilo dos Santos. É aquele do homem que desafiou o diabo. Já viram esse filme? São Saruê, onde o Marcos Palmeira, né? O Marcos Palmeira fez. Aquela história toda está indo para São Saruê. Porque a terra onde corre leite e mel, os rios são de leite, as árvores são de rapadura. É uma coisa bem nordestina, é um paraíso. E Xangri-Lá é uma criação de James Hilton, que é um inglês, que seria no Himalaia, mas não tem esse lugar, Xangri-Lá. É um lugar imaginário. Ele criou em 1926, ele criou esse mito de Xangri-Lá. É um mito tal qual Atlântida, tal qual Passarga, Professor, eu preciso fazer uma pausa. Sim. Aí a gente volta com essa discussão ainda, ok? Bora. Então a gente volta para o segundo bloco da dialética pedagógica. Hoje a gente está aqui com o professor Genildo Santana, poeta, teólogo, filósofo, o homem do povo. Professor, aproveitando essas discussões aqui que a gente estava fazendo nos bastidores, falando a respeito da sua vivência, da sua vida, inclusive da militância política. Você disse que passou 6 anos junto com os sem terras. Como foi sua experiência junto com esse povo? Militei naquele tempo, que eu era seminarista na Arquidiocese da Paraíba, e ao lado de Frei Anastácio, eu ajudava, a gente assessorava encontros do MST, e quando eu fui trabalhar em Sapé, e a gente ajudava naquela logística daquelas organizações, algumas invasões de praça. Só para geograficamente identificar, Sapé é Paraíba. Paraíba, ali no Brejo Paraibano, ali depois em Campina Grande tem um trecho chamado tem um trecho chamado Café do Vento, tem Campina Grande para João Pessoa, aí no meio de Campina Grande e João Pessoa tem Café do Vento, aí ali entra para Sapé. E eu trabalhei um ano lá em 99, meu último ano de seminário, que foi com o padre Zé Martins, e aí lá a gente entrou de cabeça em muita coisa. Organizei ao lado de Alexandre, que era um seminarista de Palmares, que depois deixou também, uma passeata em homenagem a João Pedro Teixeira, que foi assassinado pela polícia de Sapé por capangas em 1962, dia 2 de abril de 62. E eu levei na passeata e fiquei com a tarefa eu era um dos organizadores, de cuidar dela. Eu fui à Cruz das Armas, que é um bairro de João Pessoa, buscar a Elizabeth Teixeira. Passei um dia e meio com a Elizabeth Teixeira, né? Quais são as carências desse povo? Terra para trabalhar. Eu vejo uma rotulação muito grande da Rede Globo, das mídias e de muita gente aí que não entende a coisa e quer entender. Eu não vi bandidos naquele movimento, não. Certamente usar, mas eu não vi. Eu vi agricultores, eu vi sertanejos, como eu vejo os daqui do Pajeú. A mesma face sofrida, o mesmo povo que sofreu e que um dia foi injustiçado por fazendeiros, por uma elite, sabe? É isso que dá legitimidade à luta dos sem terra. Se há ovelhas negras, não pode usar essa expressão, né? É porque ela está em todo canto, mas ela não define o movimento. O movimento mesmo tem uma legitimidade histórica, até porque a questão da terra é histórica, né? Sim. E desde Tibério e Caio Graco, lá em Roma Antiga, que quiseram fazer reforma agrária, essa nunca foi feita, né? E no Brasil a terra foi mal distribuída, isso é um fato histórico, não tem contestação disso, e quem paga sempre é o povo. O Estado, ele nasce, isso é dito pelo Estado moderno, ele nasce com a ideia da propriedade privada. E essa propriedade privada nem sempre é justa. Nem sempre. Justamente fica uma ala da sociedade, justamente os explorados, os servos, Estado moderno para cá, e agora justamente os sem terra, sem teto, daí vai, justamente sem ter acesso a essa propriedade privada. Aí a pergunta que a gente poderia fazer seria: é justo certas classes sociais ficarem com tantas terras, com tantos imóveis, e outra parte da sociedade sem absolutamente nada? Cortella tem um texto chamado A Lógica do Tubarão. É justo na lógica do tubarão. Na lógica do tubarão. Na lógica do tubarão é justo. Porque o tubarão é o mercado, é a globocolonização, é o liberalismo, é o capitalismo selvagem, essa coisa toda. Para eles é justo. Mas humanamente falando,
cristamente falando, é injusto. A mensagem de Cristo é de rebeldia a tudo isso. A mensagem de Cristo é que todos tenham vida, que vida é ter liberdade, é comer, é realizar seus desejos mais íntimos, né, seus sonhos, tudo. E a uma parte do povo isso foi negado, né, e vai continuar sendo negado, infelizmente, por esses capitalistas. Então, você disse que estudou Leonard Boff, né? Teologia da Libertação. Teologia da Libertação. O movimento sem terra, ele tem muito a ver com esse pensamento de Leonard Boff. Sim, porque foi tudo uma conjuntura. Em 65, a igreja mudou através do Concílio Vaticano II. Aí o Concílio Vaticano II mudou. A proposta do Papa João XXIII era abrir as janelas de Roma para respirar um ar novo. Ele não terminou o concílio, quem terminou ele morreu durante o concílio, Dom Paulo VI. Foi Paulo VI que terminou. Então um monte de bispos que são chamados bispos de Dom Paulo VI, onde entra Dom Pedro Casaldaga, né? Muita gente boa. Dom Antônio Possonai, Dom Tomás Balduino, que eram bispos progressistas, eram bispos que tinham a cabeça mais aberta para essas questões. A teologia da libertação surgindo, com nova proposta, nova releitura do Evangelho, uma releitura crítica, acusada de marxista. O que ela pega do marxismo na sua interpretação é só o modo de analisar a sociedade, a luta de classe, né? A teologia da libertação olhou para o mundo, olhou para a ditadura naquela época, a América Latina dominada em ditadura, e disse, está injusto. Então os pobres têm que lutar contra esses donos do mundo. Então os padres foram à luta. Se reuniram e foram à luta. Um movimento católico. É um movimento católico, mas também é um movimento evangélico, porque tem alguns evangélicos no meio da teologia da libertação. E aí os grandes criadores foram Rubem Alves, Frei Beto, Leonard Boff aqui no Brasil e Gustavo Gutierrez no Peru, né? Que ainda está vivo. Gustavo Gutierrez, Leonard Boff, morreu Rubem Alves. Aí o que é que acontece? Essa teologia, ela mudou a visão da igreja. E aí os bispos da América Latina, através de conferências episcopais em Medellín, em 1968 e Puebla em 1979, deram o rumo da igreja latino-americana. Então a igreja latino-americana é uma igreja de luta, é uma igreja que não aceita dominação, que não aceita ódio, que não aceita essa igreja da teologia da libertação. É bela, inclusive é tida por muitos analistas como a única teologia que realmente se aproxima das ideias propostas por Jesus, que é lutar mesmo. Jesus veio pedir para lutar, para ir contra as injustiças. Aí vem também a origem do Papa Francisco, né? O Papa Francisco é um latino, embora ele não se defina teólogo da libertação, como Dom Francisco. É muito difícil para quem está no comando da igreja, bispo, cardeal, se definir teologicamente. É porque tem um viés comunista que interfere um pouco nesse assumismo dessa maneira. Era a mentalidade da época, né? Lutar contra a ditadura, lutar contra... E hoje tem que lembrar que a conjuntura daquele tempo era isso mesmo, era ditadura, então... E aí, como o ateísmo, aliás, o comunismo, ele prega um pouco o ateísmo, né? Esse Estado. Frei Beto, quando foi preso, porque apoiava a luta de Carlos Marighella, naquela história toda, Frei Beto era chamado de frade terrorista, ateu, o pessoal que ia lá e criticava, isso é padre. E pelo contrário, Frei Beto é um cara extremamente humano, muito humano. No livro que ele escreveu Entre Todos os Homens, Leonard Boff bota uma frase referente a Jesus. Humano como ele foi, Jesus, só podia ser Deus. Ele foi tão humano, que humano como ele foi, só podia ser Deus. A teologia da libertação é humana, ela não é ligada a dogmas. E ela se incorporou no discurso da igreja, ela não está preocupada com dogmas, com documentos, com liturgias, com um sacramental. Ela está preocupada com a vida real do povo, o povo que está sofrendo. Dom Oscar Romero, eu fiquei muito feliz semana passada, chorei. Dom Oscar Romero, que foi assassinado em El Salvador, e El Salvador a ditadura foi tão séria que tinha outdoor, salve a pátria, mate um padre, e lá se matou muito, né? Então os jesuítas que foram mortos na UC em 89, né? E Dom Oscar Romero agora vai ser canonizado, agora dia 14 de outubro, né? Em El Salvador, né? Foi preciso o Papa Francisco. E Dom Oscar Romero, a igreja católica é dividida em duas, né? Uma ala conservadora e uma progressista. E aí a igreja conservadora tem ódio de Dom Oscar Romero, tem ódio de Frei Beto, tem ódio de Leonard Boff, ódio mesmo. Você vê a igreja hoje antenada com isso, numa tendência de trabalhar como foi feito pela teologia da libertação, ou ela ainda é muito conservadora? Muito, e agora de uns anos para cá houve um fechamento muito grande, né? Houve um fechamento muito grande, a igreja anda muito na ala conservadora. Esses movimentos pentecostais, né? Gospel, essas coisas todas, tudo conservador,
né? Quer dizer, é uma preocupação muito com a liturgia, com o espírito e com o homem concreto, muito pouco. Tanto que você não vê padres, nem sequer. O Brasil está se acabando, a gente está numa crise, a gente está na iminência de eleger um fascista, de botar uma elite fascista no poder. Ninguém se pronuncia. Não há movimento expressivo, né? Da parte da igreja, não. Aqui acolá um cara como Júlio Lancelotti, que inclusive levou umas pauladas esses dias aí. Pois é, né? A gente está precisando de grandes homens assim, professor, porque a gente vê numa história recente do Brasil figuras assim extraordinárias, como Dom Helder Câmara, Dom Francisco. Dom Francisco aqui no Pajeú, em Pernambuco, enfim. Precisa. A gente está precisando desses homens. O que aconteceu com o Brasil, que não tem mais esses gigantes? Porque esses homens eram homens da igreja, eram homens que tinham espiritualidade. Por isso que ele não pode ser acusado de comunista nem de marxista, porque o fator de Frei Beto, a diferença de Frei Beto esse escritor marxista, para qualquer escritor marxista, é que Frei Beto tem uma espiritualidade. A motivação de Frei Beto é Deus, é Jesus, é a fé. Então, coisa que para os ateus marxistas não é. Então, a teologia da libertação, a motivação é a fé. Esses homens inspiraram gerações, e foram homens que enfrentaram problemas muito difíceis. Dom Helder, por exemplo, Dom Francisco. Tem uma foto muito bonita aí na história, talvez Roberto esteja trabalhando, que é Dom Francisco, Dom Helder Câmara e Dom José Maria Pires expulsando gado dos fazendeiros da fazenda Lagamala, na Paraíba. E 3 bispos, aí tem uma foto lá do Dom Francisco com um capim batendo no gado, para o gado sair, e a polícia cercando, e os agricultores lá, e todo mundo com medo, que era época de ditadura, né? Então, eram homens extremamente importantes, inspiravam, né? Professor, tempos difíceis aqui, agora, onde surgiram essas figuras. Hoje, a gente está vivendo um tempo melhor, você vê hoje melhor ou pior do que aquele tempo? Melhorou porque a gente está num período democrático, né? Assim, agora, tem um jargão que diz assim, tempos fortes... É uma democracia meio de pé quebrado, mas é uma democracia. Mas é uma democracia. Diz assim, tempos fortes geram homens fortes, tempos quentes geram homens quentes. Por que o nosso sertanejo era mais valente antigamente e hoje não é mais? O nosso sertão que deu um lampião, que deu um jararaca, que deu... né? Porque eram tempos quentes, mais quentes do que hoje. Então, e tempo morno gera homem morno. Então a gente viveu numa democracia meio morno, não apareceu mais uns grandes homens. Agora, dependendo do que vai acontecer daqui para frente, nós vamos ver aparecer. Vamos ver aparecer, inclusive já tem aparecido. Né? A gente pode dar um exemplo que a Mariela é uma dessas. A Mariela, em vida, já inspirava gerações de meninas, né? da comunidade lá do Rio de Janeiro. Né? A Mariela acabou pagando com a vida. Né? Pagando com a vida. Um Dom Pedro Casaldáliga ainda está aí até hoje, está com 90 e tantos anos, né? Mas ainda é um homem que inspira muito. Agora, é difícil falar desses homens para uma geração cuja inspiração é belo, cantor. Será que a gente não já estaria no momento dessas pessoas começarem a aparecer, não? Porque, como você disse, a gente está em iminência aí de ter um fascista no poder. A gente está correndo um sério risco de ter novamente repressão, inclusive extremamente conservadora em relação a algumas ideologias, e a gente não vê esses grandes homens num período, como você coloca, né, que é um período já quente, e a gente não vê esses homens que surgiram. A gente tem sinal aqui e ali, né, de professores, de políticos, né, quer dizer, de um Boulos não vai ganhar a presidência. Mas o Boulos é um cara extremamente inspirador. 26 anos. 26 anos, um professor. Um cara que vai lá e diz abertamente. Se você analisar as ideias do Boulos... Não da prática, não só da teoria. Não só da teoria. Está lá na prática, no dia a dia, fazendo lá as ocupações de apartamento, de prédios, né? Defendendo as minorias. Defendendo uma coisa muito maior do que a reforma agrária. Porque o problema não é a reforma agrária, o problema é a reforma urbana. Né? Um problema muito maior. Então, quer dizer de um Boulos? O Boulos é um inspirador. Agora, infelizmente, não há muita rechaçado pela sociedade. Rechaçado pela sociedade. Agora, um homem sério. E o Cabo Daciolo? Cabo Daciolo, glória a Deus. Você entende essa glória a Deus do Cabo Daciolo? Glória a Deus, é um fundamentalista. Talvez tenha boas ideias. Vem do PSOL. Vem do PSOL, mas é um fundamentalista. Radical, fundamentalista. Principalmente religioso. E o fundamentalismo religioso... Agora ele diz umas verdades, né? Ele diz umas verdades. Agora é um fundamentalista. Porque o que é o fundamentalista? É o cara que tudo leva para a Bíblia. E você não pode usar a Bíblia para tudo.
Tem coisa que a Bíblia nem está nem aí perto de tratar. Né? E tem coisa que você tem que ultrapassar aquela leitura bíblica. Então ele é fundamentalista por causa disso. Eu tenho muito medo de pessoas que usam a Bíblia e botam a Bíblia e dizem, se não está aqui eu não acredito. É o caso, infelizmente, do Cabo Daciolo, que está virando um pitãozinho aí para a garotada, né? Estão fazendo mensagem de amor para o Cabo Daciolo, que ele é fofinho, que ele é isso, que ele é aquilo outro, né? Vai acabar virando uma figura folclórica. Agora, vira meme. Figuras folclóricas que não são levadas a sério, como por exemplo o Enéas. Olha o que Enéas dizia. Enéas, rapaz, Enéas era um intelectual de primeira categoria. Olha o que Enéas dizia e era ridicularizado. Ficou conhecido como aquele negócio, meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Mas ele disse muito mais do que isso. Me lembro dele. Mas ele disse muito mais coisa mais do que isso. Quer dizer, mas infelizmente o Cabo Daciolo vai entrar nessa... E o que dizer do Bolsonaro? Ave Maria. É difícil, porque é um militar, extremamente militar. É um cara... As ideias não dá, a gente não rompe com homens, a teologia ensina a gente isso, a gente rompe com ideias. Não dá para concordar com aquele tipo de ideia. Não dá, humanamente, cristamente. Se você pegar as ideias dele, eles vão todas de encontro a Cristo. É nesse sentido que a gente diz, não dá para ser cristão e ser bolsonarista ao mesmo tempo. É uma expressão... Em que sentido, professor? Vamos para todo mundo entender, para não parecer que há uma linha política aqui, mas em que sentido? No sentido de ser uma expressão latina que você conhece, que é contradito in terminis, é uma contradição de termos. Cristo manda amar, ele manda armar. Cristo manda cuidar, ele manda destruir. Quer dizer, é totalmente... Manda torturar. Manda torturar. O único problema da ditadura militar foi não matar. Matar. E aí fica criando umas inverdades, que não, na época da ditadura só bandido foi morto. Que ele não chama de ditadura, ele chama de regime militar. Regime militar. Ele nega essa história. Quem trouxe esse debate já foi o Francisco Julião, num belo livro chamado Até Quarta Isabela, que ele escreveu na cadeia. Ele diz, estão dizendo por aí que é um regime, que é uma revolução, e a gente não, é ditadura mesmo, né? É um termo, né? A conceituação. Logo em seguida ele manda fechar. O processo inicialmente foi dentro da Constituição de 64, né? Mas depois de sair ele manda fechar o Congresso, né? O regime a ditadura manda fechar o Congresso. E aí é uma coisa lenta e processual, e não crescendo. Começa em 64 e bate o martelo em 68. O que dizer do AI-5? Do AI-5, né? O AI-5 foi uma das piores medidas institucionais feitas no Brasil, né? E aí censurar, meu Deus do céu, como é que você apoia, como é que você humanamente, intelectualmente, você apoia um regime que não aceita um Josué de Castro, que não aceita um Fernando Henrique Cardoso, que era intelectual na época, fez com Florestan Fernandes a teoria da dependência lá. Paulo Freire. Que não aceita um Paulo Freire, que tira as cabeças pensantes. Você tira as cabeças pensantes do Brasil. E de que não eram bandidos, essa coisa de que eram bandidos, não eram bandidos não. Bandidos eram aqueles. Porque tem duas coisas. Chamar Paulo Freire de bandido? Bandido, dizer que esse homem não presta. E tanta gente boa, uns que não foram expulsos, mas tiveram que sair, como Chico Buarque, que fez um autoexílio, Gilberto Gil fez um autoexílio, né? Quer dizer, o Caetano foi, né? Quer dizer, como é que você apoia um regime desse? Como é que você apoia? Se você pensar muito humanamente. E o salvador da pátria, para eles, é o brilhante Ustra. Como é que você apoia o nome daquele? Um cara que, pelos relatos, como é que você diz torturava-se a mulher, botava-se rato na vagina dela e ainda chamava os filhos para presenciar. Tudo isso está relatado em livro de história. É isso que a gente está numa luta muito grande, porque a história não é para... Negar o suicídio, quer dizer, suicídio não, a morte, que ele se alega que é suicídio de Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho, tanta gente. Se quem está ouvindo em casa vai ver isso aqui onde tiver. Se você tiver acesso a uma coisa chamada Martirológio Latino-Americano, que é a lista dos mártires da América Latina, aí é uma coisa bem específica, são pessoas que morreram por causa da fé em Cristo. Padres, freiras, sindicalistas, estudantes, professores que eram da igreja e por conta da igreja foram contra aquele sistema enorme. E você vai dizer que aqueles homens eram bandidos? Você vai dizer que o padre Henrique Pereira Neto do Recife era um bandido? Que era assessor do Noeda? Você vai dizer que Dom Marcelo Cavalheiro, que foi preso com o Frei Beto, era um bandido? É muita estupidez, muita ignorância. E você apoiar um homem que diz essas coisas... O que achar da juventude que está querendo a volta de pessoas que pensam assim? É o mais triste, porque a gente espera que a juventude seja uma nova ideia ou não. Mas sabe o que é que acontece? A gente está com a juventude aí de 15, 16 anos que nunca viu crise. Isso. Eu vi nos anos 80, eu sou de 72, nos anos 80, que ali você chegava em 82,
meu pai e minha mãe para comprar o pacote de macarrão na segunda, e ele anotava o produto e não o preço. Porque na segunda o macarrão era um preço, na quarta tarde o macarrão era outro. Isso era uma das maiores crises econômicas que nós tivemos. Deu uma ajudada com o real, né? A implantação do real estabilizou a coisa, que a gente comprou um pacote de macarrão hoje, há 10 anos atrás a gente comprou, o preço é praticamente o mesmo. Então isso foi fantástico. Essa geração nunca viu crise, essa geração nunca viu, porque a gente tem mantido uma normalidade política muito grande depois ali de Uma geração mimada? Mimada, uma geração mimada, que infelizmente é infantilizada, que precisa de um pai protetor, não só os jovens, mas também os adultos. É isso que um psiquiatra estava analisando essa coisa do ponto de vista da psiquiatria, diz que é uma projeção, parecemos meninos que precisamos de um pai protetor, que seria esse salvador da pátria. Não precisamos não. Só mais um intervalo, a gente volta novamente no outro bloco. Muito bem. Professor, a gente andando por aí afora, a gente percebe, Recife, Brasília, São Paulo, Salvador, a gente vai tentar se identificar e as pessoas não sabem exatamente de onde é o seu lugar, né? Afogados, Pajeú, de onde é isso? Mas quando a gente diz assim, é a terra da poesia, é a terra de Lorival Batista, de Sebastião Dias, de João Paraibano, as pessoas, os poetas. Por que é tão forte essa poesia aqui no Pajeú e por que é tão identificável quando a gente sai por Brasil afora? Ela tem uma explicação histórica, porque essa poesia forte dos cantadores, ela se estruturou em Teixeira, na Paraíba, com Nicandro, Golino, que eram cunhados, que eram os avós, bisavós de Otacílio Batista, da família Nunes Costa, de Felizardo Moura, essa turma toda. E em Teixeira, ela se desdobrou muito para o Pajeú, seguindo quase que a corrente do Rio Pajeú, que é ali pertinho do Brejinho. Se espalhou um pouquinho pela Paraíba, Rio Grande do Norte, os sertões, mas como Teixeira é limítrofe com Pernambuco, ela se espalhou muito aqui no Pajeú. Principalmente a cantoria de viola, que é o grande berço dessa cultura toda, é a cantoria de viola. A declamação, a escrita de poema de Dedé Monteiro, tudo vem imitando a mesa de glosa, é tudo na sombra dos cantadores de viola. Então, aqui foi muito forte, principalmente São José do Egito e Tapetim, que é próximo a Teixeira. Né? Ali viveram, no início do século passado, do século XX, os grandes cantadores do Pajeú e do Nordeste, que era Rogaciano Leite, Dimas Batista, Rogaciano Leite de Tapetim, Dimas Batista, Pedro Amorim, de Tapetim, Lorival Batista, Otacílio Batista, e uma ruma de Zezé Lulu, né? Grandes cantadores do Antônio Marinho. Grande Antônio Marinho. Grande, que era sogro de Lorival Batista, quer dizer, ali cresceu muito. Então esses homens deram nome ao Pajeú na área da cultura, da poesia, da poética. É tão forte, Charlton, que nos anos 70, se acreditava, o que é que a gente acredita hoje? Que um artista que quiser fazer sucesso, ele tem que ir para o eixo Rio-São Paulo. Isso. Tem que ir lá para onde a televisão está, né? Um artista da música, tem que ir para lá. Ainda é, na música ainda é. Na música ainda é, tem que ir para lá, na televisão. As televisões estão centralizadas nesse eixo. Né? Nos anos 70, 60, 70, 80 e até 90, para você ser cantador de viola, você tem que passar um tempo aqui no Pajeú. Por isso que a gente acolheu tanta gente de fora. Nonato morou aqui um tempo, Edmilson Ferreira do Piauí, quando debandou para ser cantador, veio morar aqui em São José do Egito. João Paraibano veio para aqui, Raimundo Borges veio para aqui, Sebastião Dias veio para aqui, Sebastião da Silva veio para aqui. São todos de fora. Alguns fixaram residência, como Sebastião Dias, João Paraibano. Né? Rogério Menezes, da Paraíba de Imaculada, veio para aqui. Quer dizer, há uma... Zé Viola está sempre por aqui. Zé Viola está sempre por aqui. Quer dizer, aqui sempre foi uma grande... Eles dizem muito, não é uma coisa, nós somos cantadores. Aqui é uma escola. Por quê? Porque aqui tem uma plateia que cresceu ouvindo isso. Tanto que os cantadores é que dizem, cantar no Pajeú é diferente. Porque lá você vai para uma plateia, Geraldo Amanso tem muito isso. Você canta em qualquer lugar. Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo. Mas quando você chega no Pajeú vai fazer uma cantorinha afogada em Tabiriçó, você está com 50 poetas na plateia. Porque todo mundo que está lá é poeta e entende o que você está fazendo, então é difícil. Por isso que o Pajeú tem esse nome. Quem deu esse nome foram os cantadores. E depois a construção mítica que fizeram desses cantadores. Que é de fato o Pajeú das Flores? É, o Pajeú das Flores. O Pajeú das Flores, não é porque é de flores, né? De flores. Isso é do verso de Rogaciano Leite. A introdução ao livro dele, lançado em 48, Carne e Alma, ele disse:
Senhores críticos, basta deixar-me passar sem pejo, que um trovador sertanejo vai ser o pinho dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. Então esse sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar, ele serviu de mote, quase todo mundo já conversou sobre isso, virou um mote. Mas isso é uma oitava de toda a introdução bonita que o Rogaciano fez ao livro dele, que é Carne e Alma. Né? Que o Rogaciano era um poeta popular, porque o jeito de fazer era popular, mas era um homem culto, porque era um homem estudado, foi vereador lá na Assembleia de Fortaleza. O Dimas Batista era um homem culto, tanto que Dimas Batista tem um quadro, um martelo de um galope à beira-mar de Dimas Batista. Eu acho engraçado o poeta da praça que passa um minuto fazendo quarteto, depois de uma semana termina o soneto e depois que termina ainda sem graça. Com tinta e papel, esboço ele traça, contando nos dedos para metrificar. Que noites de sono ele perde a pensar, a fim de mostrar tão minguado o produto. Por desse eu faço 2, 3 no minuto, nos 10 de galope da beira do mar. Então eram cantadores que eram populares e eram também cultos, eram homens estudados. Poucos foram, né? Poucos foram. A grande maioria realmente foi analfabeta, não fez escola. Assim, a academia fez escola da vida, como João Paraibano. Você acha que um outro tipo de explicação ou de conhecimento traduz de forma tão precisa a vida do sertanejo, a vida do nordestino, como a poesia pajéuzeira? Eu acho que a poesia é a grande intérprete, a poesia no seu todo, na cantoria, no cordel. O cordel tem uma temática que o cordel era o jornal do proletariado. O cordel era fonte de notícia no Nordeste, quando a notícia não tinha esses veículos, que não tinha nem rádio, né, no sertão. O cordel era quem noticiava. Tem uma história bonitinha, se tiver tempo, em Sousa, na Paraíba, na grande briga do cangaço, de Chico Pereira, que para vingar o seu pai, João Pereira, entrou no cangaço, e Chico Pereira foi preso na Paraíba, passou 6 anos, isso foi em 1922, Chico Pereira morreu em 1928, em Natal. Inventaram uma emboscada e mataram ele lá. A família que estava em Sousa não sabia do destino de Chico Pereira. Quem contou a família, quase um ano depois, foram cantadores de viola. Que o cara foi cantar lá em Sousa e cantando debaixo de uma tamarineira do pessoal o cara começou a cantar. E o irmão do Chico Pereira estava lá, e eles disseram: agora nós vamos contar uma coisa que aconteceu lá em Natal. Lá em Passo de Natal, a morte do cangaceiro Chico Pereira. Aí o cara, meu irmão, mataram meu irmão. Foram cantadores que noticiaram a família de Sousa que o Chico Pereira tinha morrido. Porque eles imaginavam, o Chico Pereira simplesmente sumiu. Sim. Né? Natal ninguém podia visitar os presos na cadeia, né? Nem a mãe, nem ninguém. Aí o cantador foi quem disse, porque era dificuldade. Olha a importância dessa poética, né? E de traduzir. Se você olhar a temática do cordel, fizer um estudo como o meu professor de filosofia, Matusalém, que era padre, era poeta, cordelista e professor universitário, Matusalém, e chegou até a cantar de viola, só de Lampião ele achou mais de 10 mil títulos. 10 mil títulos de cordel, cuja temática é Cangaço e Lampião. Uma produção fantástica. Fantástica. O Padre Cícero é um dos mais que tem fé, que as temáticas do cordel eram fantásticas, né? Juvenal e o Dragão, a princesa rei João Cambadinho no Reino de Miramar, é o fantástico. Antônio Conselheiro também. Aí tem as biografias, né? Antônio Conselheiro e tal. Só sobre Cangaço ele achou mais de 10 mil cordéis, porque ele tem uma coleção de cordel lá. Hoje tudo isso está no cordel, na biblioteca do cordel no Rio de Janeiro. Existe algum museu aqui no Nordeste que retrata tudo isso ou não? Não, o Museu dos Três Pandeiros em Campina Grande tem uma grande iniciativa no tocante a isso. Lá tem um grande acervo, o Museu dos Três Pandeiros. Você acha muito em cima. Agora, onde tem mesmo é na Biblioteca do Cordel no Rio de Janeiro, que tem a Academia Brasileira do Cordel, cuja sede é lá, e lá tem tudo arquivado. Por que? Cordéis infantis. Porque poetas foram para lá, na feira de São Gonçalo. Os poetas, como Sabiá, nordestinos de lá que se organizaram lá. E aí. Por os nordestinos que ficaram se organiza também nesse sentido? Seria uma ideia, né? Agora, o que nós temos são coleções particulares. Que tal um museu no Pajeú? Seria interessantíssimo, porque nós não temos, até onde eu saiba não tem. Nós temos o Museu do Cangaço em Serra, que tem muita coisa. Que é específico? Específico para Cangaço. Agora, um museu para cordel.
São José do Egito está fazendo uma coisa que daqui a pouco chega. O Museu da Poesia. Tudo isso que você está me colocando, né? Essas histórias, seja do cordel, seja da viola, seja do improviso, enfim. Porque a poesia hoje ela é feita em várias vertentes. Ela é feita na cantoria ainda de viola, que é a grande nascente, a grande fonte de inspiração. É feita no cordel. Ela é feita na escrita dos livros, por exemplo, o livro de Dedé Monteiro, Rogacino Leite. Os livros é feito na mesa de glosas, é outra matéria. Então, professor, a gente chega a esse terceiro bloco, vamos fazer as nossas considerações finais, nossas reflexões finais, e o professor vai fazer uma declamação. Porque essas coisas, está muito atual esse poema, é de Carlos Marighella, quando Marighella foi preso em Fernando de Noronha na época de Vargas, e depois ele foi preso na ditadura, ele era deputado, foi caçado, do Partidão, e acabou sendo morto pelo Fleury. E Marighella tem um soneto intitulado Liberdade, inclusive é o que abre o livro de Frei Beto, Batismo de Sangue. Ele diz, Marighella era um poeta, era um militante, era um poeta, ele diz: não ficarei tão só no campo da arte, e ânimo firme, corajoso e forte, tudo farei por ti para exaltar-te serenamente, alheio à própria sorte. E para que eu possa um dia dominar-te, contemplar-te, dominador em feve do transporte, direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco que esta audácia importe. Queira-te eu tanto e de tal modo em suma, que não exista força humana alguma que essa paixão embriagadora dome, e que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Liberdade, de Carlos Marighella. Que coisa linda, né? Fantástico. Professor, o nosso tempo, nossa era, é uma era de muitas reflexões. A gente está na iminência de uma eleição, agora domingo, 7 de outubro de 2018, na qual a gente está em um processo democrático para eleger um novo presidente da República, correndo um risco seríssimo de se colocar um Jair Bolsonaro lá. Os jovens todos encantados por ele. Eu gostaria que, na sua perspectiva de artista, de poeta, de professor, de filósofo, de teólogo, deixar sua mensagem ou desse um depoimento a respeito desse tempo que está por vir, que a gente considera um tanto quanto nebuloso. A história ensina a gente. Eu vou dizer aos jovens, com o coração aberto e talvez uma lágrima rolando na face: cuidado com as posturas que vocês vão tomar, porque vocês vão responder por elas daqui a 20, 30, 40 anos. E não é a nós não, é a seus netos, a seus filhos. Vocês vão responder à geração futura a posição que você vai estar hoje, porque o futuro vai cobrar, como cobrou da época da ditadura militar, como cobrou dos alemães pós-nazismo, pós-Segunda Guerra Mundial. Os netos: papai, o senhor estava de que lado? Do lado de Hitler ou do outro lado? O senhor estava né? Essa cobrança vai vir, então muito cuidado, porque é uma questão histórica, a história vai cobrar depois. Mas mais do que a história, se você não é historiador e não liga para a história, são seus netos que vão cobrar e vão lhe apontar na cara: vovô, o senhor estava errado, papai, o senhor estava errado, né? Porque então tem que ter muito cuidado, porque fazendo um juízo de valor, uma axiologia aqui agora, existe um lado que está mais certo e outro lado que está mais errado. É uma luta de uma sociedade civilizatória para uma sociedade da barbárie. É uma luta em busca da humanização contra uma luta que quer desumanizar. O que equivale a dizer, em outras palavras, é quase uma luta da vida contra a morte, sabe? De um sistema de vida que gere vida. E uma história que se repete. E uma história que já se repetiu, porque a história sempre... esses ciclos. Esse eterno retorno da história, né? E a gente está na iminência de repetir uma coisa que a gente não quer mais. Não quer mais. A gente não está aprendendo com a história? Parece que não. Parece que não. Tanto que eu vejo o pessoal dizer: quando alguém falar isso em fascismo, que mulher tem que morrer, que negro tem que apanhar, que mulher tem que ser submissa ao homem, mostre um livro de história. Não é questão de consciência. Tanto que hoje na educação nem se fala mais em consciência. Se fala em sensibilizar. A educação tem que estar muito voltada para sensibilizar. Porque consciente todo mundo já é. Que tem gente passando fome nesse momento, todos nós somos conscientes. O problema é que alguns não são sensíveis à causa.
né? Fantástica a reflexão. Sua? Não, é dos pesquisadores, aí, dos pedagogos, né? A gente, poderia até repetir para ficar enfatizado com nossos jovens essa brilhante reflexão que o professor Genildo acabou de fazer. É uma questão de consciência. Agora, o que é meu é um poema que eu botei no meu livro de filosofia que eu falei anteriormente para minha sobrinha, que eu botei... tanta coisa já foi dita pelos que antes vieram que a gente só imita o que os outros disseram. Que é o nosso papel, professor, né? Uhum. A gente... Então, de leituras aí que apareceu essa reflexão. É uma questão de sensibilizar, não é questão de conscientizar. Consciente é da mente. Sensibilizar é do coração. Então a gente está precisando trabalhar o coração das pessoas, não é mais a mente. Porque que a ditadura não presta, todo mundo já sabe. Agora, se você está pedindo de novo, é que você é insensível. Um cara que chama negro de animal, um cara que diz que mulher não presta, que índio não presta, que as minorias... Olha o tipo de discurso, as minorias têm que submeter às maiorias. Eu queria que ele definisse que minoria é essa. Quer dizer que os índios agora vão ter que submeter à lei dos homens brancos? Quer dizer, voltar ao velho tempo de faroeste, né, de opressão, de conquista? Não, isso é um absurdo. Então, agora, que todo mundo sabe disso, é consciente. Agora a gente precisa sensibilizar as pessoas. Por que as pessoas estão na luta? Na luta por melhores direitos, por salários dignos? Porque são sensíveis. Por que as pessoas, as freiras, o pessoal das igrejas evangélicas estão aí dando sopa nas praças das grandes cidades às pessoas que estão passando fome? Porque são sensíveis. Elas não são só conscientes, elas são também sensíveis à causa. Né? Então é uma questão de sensibilizar mais do que propriamente de conscientizar. Você tem esperança nesse país? Tenho, porque a gente trabalha com a utopia, tem que ter esperança. Era como dizia Darcy Ribeiro dizia, eu tenho uma confiança enorme nesse Brasil. Né? Agora tem que trabalhar a sensibilidade, a gente tem que trabalhar essa nova educação, pautar uma nova educação, uma educação que trabalhe muito essa questão do sentimento. Qual é o papel da nossa dialética pedagógica? Acho que trabalhar, viver essa dialética entre mente e coração. Mente e coração. Eu milito na educação, a gente milita na educação porque a gente pensa que está ajudando o mundo a ser melhor. Não é só por uma questão meramente salarial, de meio de vida não, que poderia ter outras coisas para a gente fazer. Mas é porque a gente acredita que o mundo pode ser melhor. Acho que a educação está vivendo esse dilema agora. E a gente faz muito isso. A Maria Lúcia Arruda Aranha, trabalha os temas com o menino aí. Qual é o papel? O que é educar? Essas questões, né? O que é educar? Qual é o papel da escola? Educar. A escola educa intelectualmente. Esse é o papel da escola. A escola não está aí para educar ninguém no bom dia. Não. Isso é de casa, da família. Então, o papel da escola, intelectualmente, a escola está cumprindo seu papel. Né? Os cursinhos aí estão educando. Mas está parecendo uma coisa muito tecnicista e muito pouco humana. Quando, na verdade, a gente tem que formar humanos. Então, ou a gente trabalha com humanidade, principalmente na educação, ou essa educação vira uma coisa quase que animalesca. Lembrando que só o homem precisa de educação. Deus não precisa, os animais não precisam, um pé de manga não precisa, um pé de jaca não precisa. O homem precisa se humanizar. E a educação para o humano, né? Porque por ser imperfeita, a educação vai nos aproximar um pouco da nossa humanidade, né? Então, se a educação não tiver esse aspecto humano, ela pode ser tudo, menos educação. Professor, pode ser doutrinação, pode ser adestramento. Tem uma frase muito bonita que está no livro de Maria Lúcia Arruda Aranha. Eu não sei a autora, eu vou pesquisar depois no livro. A autora diz assim, e é o que eu levo para a minha vida, na minha vida prática como educador. Eu não ensino nem mando. Ensinando sai xerox, mandando sai escravo. Eu transmito uma ideia. Isso é o papel da educação. Vê que coisa bonita. Muito. Eu não ensino nem mando, mandando sai xerox. Ensinando sai xerox, mandando sai escravo. Eu transmito uma ideia. Isso é fantástico, a educação tem que fazer isso. Professor, poesia, para a gente concluir, e as suas considerações finais. Uma poesia? A sua livre escolha. Uma poesia da minha livre escolha. Deixa eu ver. Não me vem agora, porque a poesia tem que pegar uma poesia grande, pequena, eu tenho medo de pegar uma poesia grande. Então eu vou fazer uma poesia muito vulgar, muito normal. Antônio Marinho Neto tem um poema. Temos tempo aí, temos 2, 3 minutos. Um sonho com o Papa.
Ele disse, Um Sonho com Carol, na época Carol Wojtyla, que era o Papa João Paulo II, e Antônio Marinho Bisneto Veiz. No sonho, estava eu em frente à basílica. Meu corpo estava uma carcaça etílica e meu cansaço me prendia a andar. Aí gritei, no Papa mando eu. E uma voz fraca me falou, plebeu, fala baixo, para Roma não acordar. Era outra voz perdida na cidade. Me virei, era sua santidade, e de joelhos lhe pedi perdão. Beijei seus pés e mãos e ele ria, me perguntando se eu conversaria 2 minutos com ele ali no chão. Claro, Papa, claro. Mas com toda a minha desconfiança, lhe perguntei, Papa, e a sua segurança? E a sua segurança? Aquilo tudo que foi para o Brasil? E ele disse, aquilo é só fachada, só serve mesmo para me dar maçada e para a igreja gastar com fuzil. Mas cadê, Papa? Cadê? Está dormindo, meu filho, mas mudando a prosa, eu lhe pedi para fazer queixosa da minha vida triste e amargurada. A humanidade cada dia fica mais pobre ainda com a igreja rica e esse Papa sem prestar para nada. Como é, Papa? Como é? Com Cristo em punho, meu filho, a igreja erra. O Vaticano pesa sobre a terra de tanto ouro em sua arquitetura, e quando João I quis doá-lo, a solução que viram foi matá-lo, esquecendo o que diz a nossa jura. Cardeais usam Cristo nessas linhas. Eu sou bom, vinde a minhas criancinhas. Todos pregam isto em homilia. Depois da missa escolhem qual menina vai achar Deus embaixo da batina nos podres atos de pedofilia. Pune, Papa, pune. Pune como, meu filho? O meu papel é usar roupa, exibir anel, correr o mundo combatendo o mal. O que eu digo aos cristãos é decorado. O que eu digo é por outros elaborado. Só minha cara aparece no jornal. Estou cansado de tanta injustiça, de fazer de Jesus uma cortiça enquanto a seiva é dura como aço. Cada dia me vejo mais calado, vendo Cristo não ser ressuscitado. O que é que eu faço, meu filho? O que é que eu faço? Chora, Papa, desse jeito, só chorar. Chorar, meu filho, eu já choro todo santo dia, pedindo a Deus, a Jesus e a Maria que me anime, que me dê mais sorte, para que eu volte de novo a ter vida, pois estou vendo que a melhor saída é simplesmente adormecer na morte. Não, Papa, também não é assim não. Acordei, e a cabeça sentindo, e a mente inteira refletindo o estranho sonho com que sonhou. Quando liguei a minha televisão, aparece o jornal, e no plantão, igreja chora, o Papa se matou. Vê que coisa bonita. Antônio Marinho Bisneto. Extremamente coerente do que a gente discutiu até o momento. Justamente. É Um Sonho com Carol. Esse poema é muito lindo, é muito lindo. Muito bonito. E agradecer a você, né? Agradecer esse bate-papo, essa conversa muito boa. Eu espero que a gente possa reproduzir. Parabenizar pelo trabalho que você faz, pela iniciativa. Que isso é um meio, você é professor igual, você atinge o quê? 40 alunos, 50 alunos numa sala de aula. Com um negócio desse você atinge, sabe lá quantos, usando da mídia, da internet. A última ia para mais de 2.000 visualizações. Tá vendo? Então, quer dizer, isso é um meio muito bom. É o que me move também a fazer publicações, porque você publica livro, você não sabe em que mãos ele vai chegar. É uma maneira de conversar, de transmitir ideias com pessoas que você não tem acesso, né? Então, o livro é para isso, o cordel é para isso, a poesia é para isso. E você usa da tecnologia que você gosta, do meio que você gosta e sabe fazer. E isso é muito bom, é uma forma de educar para além dos muros da instituição no qual a gente vive, nas escolas, né? Parabenizar, agradecer, esperar que tenha sido frutuoso e desejar tudo de bom, uma palavra de esperança. Temos esperança no Brasil, temos que confiar que o Brasil, apesar dos pesares, sombras que queiram nos ameaçar, a luz há de brilhar, como dizia Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar, e uma aurora bonita vai chegar para a gente, se Deus quiser, apesar da escuridão que a gente ameaça viver. Exatamente. Professor, eu que agradeço. Obrigado. Professor Genildo Santana conversou aqui na Dialética Pedagógica. Para mim é uma honra, até porque a gente não sabe o futuro. Ele vai ficar aí na história do Pajeú, na história de Pernambuco, do Brasil, com os seus livros, com as suas reflexões, e a gente vai poder dizer na FASP, na Dialética Pedagógica, que a gente esteve aqui nesse papo extremamente frutuoso, com certeza, sobre religião, cultura, política e outros assuntos mais. Muito obrigado e até o próximo programa. Um abraço a todos.